Diga, Vamp. Boa tarde, professor. Passa, boa tarde, Bruno, Flávio. O Campeonato Brasileiro, agora com tantas vagas para Libertadores, você já começa a competição. Quando começa lá no zero, todo mundo com 0 pontos, todo mundo já pensa, até a 9ª colocação, vai depender do que aconteça, 10ª. A gente vai estar ali brigando pelo brasileiro, a temporada não é ruim, por vaga de Libertadores. Hoje, se terminasse tudo hoje, professor, tudo hoje, o São Paulo, lógico, ainda tem a rodada, né? Só que não estaria em zona de alguma coisa seria Coritiba e Cuiabá. Não jogaria nem Sul-Americana e nem cairia. Estaria rebaixado Avaí, Atlético Goianiense, Juventude e Ceará. Né? Aí vai abrindo vaga em vaga, aí a gente está assim, o campeonato já liquidado pelo Palmeiras, os 6 primeiros ali, a gente já sabe. Agora é essa 7ª ou 8ª vaga. É Atlético Paranaense, estava na final agora aí, no final de semana, jogando contra o Flamengo pela Libertadores. Será que é o São Paulo? Será que é o Atlético Mineiro? Botafogo tropeçou em casa ontem de novo. O América Mineiro viu tudo que aconteceu na rodada, vai fazer uma fumaça hoje para ficar ali entre o 7º e o 8º. O Santos joga também, visando isso tudo. A briga hoje é pela 7ª e 8ª colocação. Né? E até a 6ª mesmo ali A 6ª tá aberta. Tá aberta, dependendo do que o Atlético Paranaense venha fazer. Então a gente fica ali. E lá embaixo, quem cai? Cai o Coritiba, cai o Ceará, o Atlético Goianiense reage, porque 2 para mim já foram, né? Que é o Avaí e o Juventude. Então essas 3 rodadas, que a partir de hoje às 23h30 se encerra, ficam faltando 3, aí vai ser só isso para ver. A emoção que dá, saber que é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, mano. 8º. Eu queria jogar nessa época. Pô, moleza, ganhava bem, pra ser 8º, 7º, ia ser moleza. Porque quando eu jogava, se fosse 2ª, a torcida do Corinthians metia o pau na gente. Na Bahia, pô, hoje o cara fica aí, ó. Torcida eufórica, será que meu time termina 8º? Vocês até concordo com o senhor. Entre os 4 primeiros, a temporada não é ruim, velho. Pô, 8º, 7º. Não. Então... Eu acho que é isso que torna o time pequeno. Mas é um se risco, é pequeno, é meio de tabela. 7º e 8º. É que as pessoas acham que eu falo de sacanagem. Não é. Se fosse falando 6... respeitosamente, fazendo um aviso, dando um aviso, tá? 7º, 8º. É uma sacanagem. Corinthians, São Paulo. O São Paulo nem tá. Mas o Corinthians, por exemplo, classificaram, Vanderlei, o Curicó Unido. Classificou o cara bobo. Peraí, o Curicó ainda não. O Curicó ainda não. O Curicó tava na pré-Libertadores, sim. Já classificou? Curicó, aí, meu Deus. pega Corinthians e Curicó. Provoca. Não, eu só tô fazendo. Peraí, não é só Corinthians não, bota aí. São Paulo. São Paulo e cara bobo. Atlético Mineiro. Eu tô levantando só a hipótese. Vanderlei, é uma coisa de proteção. Sai. São Paulo e cara bobo, Corinthians e Curicó. O Atlético Mineiro e Curicó. O Atlético também gosta. Se perder nesse time, melhor. Fica quietinho. Não, tem uma marca aí. Tem uma marca Fica quietinho na Sul-Americana. É que o Corinthians tem tradição dessas coisas. Não, mas tem... Se jogar Corinthians e Real Madrid pelo Campeonato Paulista, eu aposto no Corinthians. Ontem eu fui no Corinthians sorteio, e Curicó. Pela Libertadores. Ontem eu tava lá no sorteio. O Curicó é favorito. Essa é a verdade. O que é gostoso assim, ontem eu fui pro sorteio, me convidaram da federação, né? Fui lá, eu que sorteei. O pessoal ficava tudo com medo. Será que esse cara vai aprontar alguma coisa que nem aprontou na final da Copa do Brasil? Ajudou muita gente lá, hein? Todo mundo com medo. Tem alguma novidade? Que novidade? Não tem nada, não. Vou pegar as bolinhas só. Ó, você pega as bolinhas, segura pro povo ver que você não fez treta nenhuma. Eu digo, vocês me convidam, estão tudo assustados? Eu perguntei pro Juan que ele achou que ia jogar os negócios lá na taça, ele falou que levou um baita susto. Ele falou, será que tem que trazer alguma coisa? Eu vi uma declaração sua que o Ituano vai atropelar o Vasco. Eu li isso aí. Eu só queria... O quê? Ituano nessa hora é louco pra perder. Tá bom, São Paulo professor? Não, vou explicar por quê. Porque hoje nós vamos acabar um pouquinho mais cedo, né? Às 13h15. Nós estamos só pelo nosso canal no YouTube, pelos motivos todos, grande cobertura do jornalismo da Jovem Pan. Por isso que o Asmar não está aqui, ele está integrado a cobertura do jornalismo da Jovem Pan neste instante. Então, por isso que eu estou atrevidamente, antes que o Flávio me chame de Daronco, eu estou dando uma cortadinha aí. Então, eu só queria dizer isso. Mas é uma questão de expectativa, eu acho, com relação a essa briga pela classificação. Por isso que eu falo sempre, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro não é uma... Tudo bem, todo mundo quer ser campeão, mas não é uma decepção, tipo assim, foi uma frustração, foi trágico o ano. Tudo bem, 4 primeiros, porque você vai para a principal competição. Depois disso, depende da expectativa. O São Paulo
para muita gente, eu acho que ninguém delirou, se ficasse entre os 10 primeiros, era mais ou menos certo. o que se esperava. Então, mas, Vanderlei... A única decepção é o Atlético Mineiro. Mas a sua avó falava, e a minha também, cuidado com o que você sonha que você pode conseguir. Isso aí, entendi. Nessa altura, você fica brigando por pré-libertadores, pega um Curicó, pega um cara bobo e perde, pô, cai o estádio. E o Corinthians tem potencial para perder do Curicó, e o São Paulo também. São dois times que podem perder. Você não acha que essa abertura de... Por exemplo, São Paulo ganhasse ontem, estaria em sexto hoje, agora. Se a rodada concluir. Essa abertura de 8 para ir para Libertadores, não é isso que enfraquece o futebol brasileiro? Eu acho. Eu teria que ser só 4 e não abrir essas vagas todas para todo mundo. Copa do Mundo, que não sei o que é que vai os países, é a cada 4 anos. Mas isso aqui é todo ano. Concordo com você. O Penharol, o Uruguai tem um monte de títulos e só tem 4 times. É 4 e acabou. Fica inchando, na Argentina entrou o tal de Patronato. O time foi rebaixado para a segunda divisão. Foi campeão da Copa. Vai disputar o Patronato. Qualquer porcaria, desculpa. Mas eu entendo a expectativa do torcedor do São Paulo pela história do São Paulo, sabe? Pela história de grandes conquistas que tem o São Paulo, né? Mas hoje o São Paulo vive uma outra realidade. É uma outra realidade. Você tem 2 clubes... Para hoje tá bom. Você tem 2 clubes diferentes, Flamengo e Palmeiras e o Atlético Mineiro, que enquanto tiver lá um mecenas bancando ali, a coisa vai andar, né? A hora que o cara parar de pôr dinheiro, também entra na vala comum o Atlético Mineiro, pode escrever. O São Paulo vive uma outra realidade de gestão. Então, essa gestão que servia ao São Paulo, servia para os anos 70, final dos anos 70, anos 80. O que o São Paulo? Dormiu. O São Paulo dormiu, achando que sempre seria soberano, sempre estaria à frente dos demais. Hoje os caras têm um CT melhor do que o do São Paulo. Hoje os caras têm departamento de fisiologia melhor do que o do São Paulo. Hoje os caras têm dinheiro, o São Paulo não tem. Hoje arrumaram parceiros, o São Paulo não arrumou. Então, o torcedor do São Paulo cria a expectativa daquilo que foi o São Paulo. Que era vergonha. Você lembra? Torcer pro São Paulo era uma grande moleza. Hoje, torcer pro São Paulo é uma grande dureza. Dureza. E não é de hoje. Já passa de uma década. Ou esses caras no Morumbi acordam, ou as pessoas que estão de bem, os verdadeiros São Paulinos e pessoas competentes não ficaram mais. Sabe? Porque até para essas pessoas tem limite, porque elas são cobradas. São cobradas no shopping, são cobradas na rua, são cobradas no prédio onde moram, né? E, chega um tempo da tua vida, sabe? Eu tô com 50-11, né? Você já fez 50-11? Já. Então eu fiz 50-11 agora. Chega um tempo da sua vida, você não tem saco mais, né? Você não tem saco para tanta cobrança. Você convive com quem você quer, aquilo que você acha que não presta para você, você põe de lado. Então essas pessoas vão fazer isso. Exatamente isso. Vão sair do São Paulo. Gente competente, gente que sempre foi extremamente São Paulina, por perceber que a diretoria do São Paulo, que a direção, que os conselheiros não entendem que essa gestão não pode mais continuar, essas pessoas vão embora. Ou o São Paulo modifica, Corinthians também vai passar por isso, ou modifica, ou então vai perder gente de grande qualidade. O torcedor, isso, eu entendi bem o que você falou, Nilson, mas o torcedor do São Paulo, eu sei que torcedor não pode ser, tem gente que acha que torcedor não pode ser racional, mas tem aquele mais apaixonado e aquele que torce muito, mas entende uma situação. Esse torcedor, aquele mais ponderado, sabe que não pode ter grandes sonhos. Né? Não pode ter grandes sonhos. Se conseguir uma vaga... Mas até esse não se conforma. Né? Mas se conseguir para Libertadores, aí, no bico do corvo, tá bom. Se conseguir vaga para a Sul-Americana, que é muito provável que é isso que aconteça, tá bom. Aí vai ter alguns meses para tentar acertar a casa. O Rogério, para quem perguntou aqui pelas redes sociais, a chance do Rogério ser demitido é nenhuma. Ele só sai do São Paulo se ele achar que tem que sair, que chegou o momento que vai embora. Mas não ele vai. Pode achar, hein? Ele pode achar até. Flávio, você não falou do jogo do São Paulo com o Atlético? Todos nós já falamos, mas eu queria ouvi-lo também. Então, o primeiro tempo do São Paulo, ele não merecia virar ganhando, mas virou ganhando. Aí imaginava-se o São Paulo no segundo tempo aproveitando essas ocasiões, mas não. O São Paulo acabou atraindo o Atlético para o campo dele. O Rogério fez algumas alterações estranhas, né? Não são muito padrão do Rogério. Ele gosta de atacar e ele foi tentar segurar. E o São Paulo acabou tomando empate e ficou justo o resultado. E foi ótimo para o Atlético. Ótimo para o Atlético o resultado. Foi bom, E o São Paulo vai ficar lá... Eu acho que seria melhor para o São Paulo, sem nenhum tipo de brincadeira. Melhor ir direto para a Sul-Americana, que é o que dá para ele fazer.
corre o risco de passar um vexame numa pré-Libertadores. Não acredito que ele entre direto na fase de grupo. O São Paulo hoje tem outra realidade. O problema todo disso, Vanderlei, que você falou, é que o São Paulo não tem uma perspectiva. Eu lembro quando o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras, que ele falou, olha, nós vamos passar aí um perrengue. Lembra? O Palmeiras quase caiu. Ele ganhou uma Copa do Brasil, mas quase caiu. O Bandeira de Melo foi expurgado no Flamengo, porque ele disse, olha, a coisa aqui tá feia, mas depois a gente ajeita. A gente não vê essa perspectiva no São Paulo, infelizmente. Você sabe quanto eu gosto do Júlio Casares, o Belmonte foi o nosso companheiro aqui há muitos anos. A gente sabe que são pessoas que gostam do São Paulo, que têm boas intenções, mas você não nota a perspectiva de nada. Você fica imaginando o São Paulo daqui a 5 anos como? Do mesmo jeito. Brigando para pegar uma babinha na Copa Libertadores, tentando alguma coisinha no Campeonato Paulista, não vai ganhar Libertadores, não vai brigar em Campeonato Brasileiro. É muito pouco, né? Muito pouco. E só para fechar o assunto de São Paulo, o Bruno, claro, acompanhei ontem o trabalho todo, o Bruno várias vezes falou, no momento final, na reta de chegada do jogo, que o São Paulo estava chamando o Atlético Mineiro. Né? O Rogério fez umas mudanças lá, mas com essas mudanças o São Paulo perdeu velocidade e que estava chamando o Atlético. E, minutos depois, caixa, o empate. Fala um pouquinho sobre isso, Bruno. Foi o Rogério, o time estava cansando, isso estava claro, o Atlético começou a crescer no jogo, o Rogério mexeu e aí ele tirou o Reinaldo estava de ala direito, né, e colocou o Luizão, o Rafinha passou para ala, o Luizão de zagueiro e tirou, quem saiu, entrou o Luan no meio, né, mas saiu o Patrick, entrou o Luan. Então ali ficou um time bem pesado, acho que ali o Rogério não foi bem nessas mudanças, né, ficou com 3 zagueiros mesmo, o Rafinha, que é um ala lateral que já não vai no fundo e 2 volantes e mais o Reinaldo marcadores. De lateral direito também não foi uma boa ideia. No primeiro né? tempo não funcionou, ele não tinha o Igor Vinícius, não tinha o Moreira, tentou o Reinaldo por ali, não funcionou nem para atacar nem para defender. E ali ele ficou com Luan, Pablo, Maia, 2 volantes marcadores, 3 zagueiros, mais um ala que não sobe. O Rafinha não é um cara que vai hoje mais pro ataque, até porque já é mais veterano. O Bruno, então ficou muito encolhido. Talvez fosse melhor tentar o Reinaldo de terceiro zagueiro e o Rafinha na dele, do que essa ideia. É uma ideia, você tem, deve ter dado certo no treino. Mas realmente ontem ficou claro que não ia funcionar. Eu não ia. Eu esperava até que com a escalação, né, com os desfalques, que ele iria colocar mais um no meio, Rafinha de lateral em linha de 4. Não foi o que aconteceu. Ele tentou segurar, porque o time estava caindo, mas o time ficou muito pesado. Aí ficou sem saída nenhuma e tomou um empate. Depois ele mexeu, tentou com o Marcos Guilherme, com o Bustos, que realmente o banco não é bom, né? As opções, principalmente de ataque, não são boas, mas ontem as mudanças não foram boas. Essas duas, Luizão e Luan, acabaram deixando o time muito pesado. Bom, e para fechar, e para o torcedor do Galo fazer contas e o torcedor do São Paulo também, o Atlético tem o próximo jogo em casa contra o Botafogo, depois continua em Belo Horizonte e enfrenta o Cuiabá e joga aqui em São Paulo contra o Corinthians. Esses são os 3 próximos jogos do Atlético. E o São Paulo, já nesse final de semana, enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro, o Internacional, que é, nesse instante, o vice-líder, está segurando bem a posição, o vice-líder, o Internacional do professor Mano Menezes, recebe o Internacional no Morumbi e depois enfrenta o Goiás lá em Goiânia. Essa é a caminhada do São Paulo e a caminhada do Atlético Mineiro.